Luiz Roberto, e a sua opinião foi muito importante para a gente, pode ter certeza. Concedo a palavra ao senhor Peter Bridgman Webster, pelo prazo de 10 minutos. Muito obrigada, deputada, por me convidar hoje para dar um testemunho diante da sua comissão. É uma grande honra e um privilégio estar aqui. No meu país, o serviço público é uma grande vocação, mas muitas vezes aqueles que fazem as políticas não são apreciados. Eles trabalham durante muitas horas, mas raramente se agradece o serviço público. Então, eu gostaria de reconhecer o trabalho que vocês estão fazendo para seus constituintes e para o povo do Brasil. Muito obrigada pelos seus serviços. Eu também gostaria de agradecer à intérprete, porque ela está me possibilitando participar de todos os debates. Então, eu posso compreender tudo por causa do bom trabalho de uma intérprete que está em algum lugar. Muito obrigada por sua ajuda. Eu também reconheço que eu sou o único que está entre vocês e um fim de semana, então eu vou tentar ser breve. Meu nome é Todd Webster, eu sou cidadão dos Estados Unidos e eu passei 9 anos lá como um consultor para senadores americanos. Até 6 meses atrás, eu era chefe de gabinete de um senador do estado de Delaware e ele veio depois do vice-presidente Joe Biden. Agora eu trabalho como um lobbyista com uma empresa de múltiplos clientes que se chama Cornerstone Government Affairs, em Washington. Nós temos 40 profissionais no nosso escritório em Washington e o nosso foco é o governo federal e temos 25 outros profissionais em 10 cidades cujo foco são as relações de governos estaduais. Eu gostaria de compartilhar algumas coisas com vocês sobre a regulação do lobby no meu país. Em primeiro lugar, na nossa Constituição, que foi escrita em 1787, e é a Constituição mais antiga que ainda está em vigor em todo o mundo, a capacidade de fazer petições ao governo, pedir ao governo que conserte problemas, ela está na nossa Declaração de Direitos. Ela é protegida pela primeira emenda, juntamente com a liberdade de expressão, a liberdade de reunião, a liberdade de religião, a liberdade de imprensa. Então, a liberdade de fazer lobby é um direito sagrado do povo americano. Em segundo lugar, o lobby é uma função importante no nosso sistema democrático, como foi dito por outro painelista, principalmente como, já que os assuntos têm se tornado cada vez mais complexos, aqueles que fazem as políticas precisam ter acesso a informações que são precisas e que podem ser confiáveis sobre aquilo que eles estão propondo. Nós temos que levar em consideração todo o escopo do que está sendo proposto. Nós tratamos de aviação, de agricultura, de saúde, de trabalho, de impostos fiscais e tudo. E esses temas todos, é impossível que um legislador seja especialista em todos os aspectos da política pública. À medida que eles elaboram políticas públicas, os membros do Congresso têm que ter acesso àqueles que podem descrever e ajudar a traduzir quais são as implicações no mundo real sobre as propostas de leis. Nos Estados Unidos, nós temos grupos que defendem interesses em todos os assuntos, aqueles que querem proteger o direito da mulher de escolher aborto, nós temos grupos que querem apoiar a pesquisa científica, aqueles que querem diminuir impostos em investimentos, aqueles que querem proteger pensão de servidores públicos, todo tipo de grupo de apoio. Então, nós temos mais ou menos 10 mil lobistas em Washington, e todos eles têm muito trabalho a realizar. Uma outra função importante realizada pelos lobistas é o conhecimento institucional do sistema e do processo legislativo. Eles podem orientar e dar conselhos estratégicos aos membros do Congresso sobre como fazer as suas agendas
avançarem, porque eles têm especialidade, eles são especialistas, eles têm insight, eles conhecem todo o processo de como fazer uma coalizão, de como chegar aos membros, como fazer a população ter conhecimento dos assuntos. Então, é claro que os membros são... Toda a equipe do parlamento é muito bem educada, bons profissionais, mas a perspectiva de um lobista, muitas vezes, é única e pode ajudar de uma forma diferente que aqueles da equipe do governo. E, em terceiro lugar, existe uma variedade de formas como as pessoas influenciam as políticas públicas. Lobbying é uma das formas, mas existe também mobilizações populares. E é nessa área, por exemplo, um grupo consegue 1.000 eleitores para fazerem ligações, escrever cartas para um parlamentar. Existem também as relações da mídia, as relações públicas, existem propagandas pagas, a mídia social. Nós temos, por exemplo, o lobby que chamamos de AstroTurf, que é onde você pega 2 ou 3 cidadãos importantes de um estado, de um parlamentar, e pedem a ele para ligar para o parlamentar para apoiar um certo interesse. Então, existem muitas formas de chegar na opinião pública. E uma das maiores formas de lobby que eu já vi aconteceu a semana passada. Uma dúzia de policiais estava no aeroporto internacional 2 meses antes das Olimpíadas e botaram uma faixa: sejam bem-vindos ao inferno, vocês não estão seguros. E eles receberam cobertura da mídia internacional. E isso é uma forma de lobby. E eu acho que se eu estivesse lidando com eles na negociação de melhoria de salário, eles estariam em vantagem, se eu fosse o gestor. Então, na medida que os membros estão levando em conta novas legislações sobre um tipo de lobby, é importante lembrar que existe uma variedade de aspectos e atividades que influenciam as políticas públicas. Finalmente, eu gostaria de dizer que o governo do Brasil fez várias reformas nos últimos anos para melhorar a transparência e o funcionamento do governo. E eu gostaria de sugerir que talvez vocês queiram considerar que essas reformas sejam plenamente implementadas para ver se realmente estão funcionando como desejado antes de fazer uma nova legislação. Para concluir, eu gostaria de dizer, por exemplo, que os médicos, eles têm o juramento de Hipócrates, que é da 5º século BC. E ele disse o seguinte: primeiro, não prejudique ninguém. E à medida que vocês estão aqui considerando se vão ou não regular o lobby, como regular, eu gostaria de pedir que vocês realmente analisem as implicações dos seus atos. Eu estou pronto para responder qualquer pergunta e agradeço o seu tempo e sua consideração. Eu quero